Olá, bom dia a todos. Ah, Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a disponibilidade. Eu gostaria de agradecer ao Christian pela disponibilidade e interesse em fazer a apresentação para as pessoas aqui. Agradeço também a Dani, a Daniela e o Gustavo pela organização desse evento. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho informações, digamos, de marketing, publicidade nossa, falar um pouquinho sobre a Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, atua no Brasil há 109 anos, sendo um dos mais relevantes fóruns da comunidade empresarial e governamental entre Brasil e Reino Unido para incremento do comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Nós reunimos na Câmara grandes investidores britânicos no Brasil, dos mais diversos setores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam e operam no Reino Unido. Nossa atuação é a nível nacional e temos filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A Câmara atua através de 13 comitês temáticos, cobrindo os temas de agronegócios, capital humano e educação, comércio e investimentos internacionais, defesa e segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura, legal, tributário e regulatório, meio ambiente e sustentabilidade, mineração, riscos e seguros, saúde, tecnologia da informação. E também atua junto à Comissão Consultiva de Advocacy em agendas prioritárias nas frentes de questões climáticas, tributárias e regulatórias, com atenção especial este ano para os 200 anos das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Reino Unido e para a COP 30, que vai acontecer no Pará. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da Câmara Britânica de promover negócios bilaterais, atuando para que haja ambientes empresariais e sociedade diversos, inclusivos, prósperos e sustentáveis, servindo aos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, indústria, serviços e investimentos. Convido a todos a participarem e visitarem o site da Câmara Britânica, www.britain.com.br, e participarem dos próximos eventos da Câmara. Agora eu gostaria de dar sequência ao evento e apresentar o palestrante de hoje. Para isso, eu passo a palavra para a Daniela Bauab, presidente do Comitê de Capital Humano e Educação. A bola é sua, Dani. Márcio, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, né? É um prazer tê-lo aqui na abertura. Quero agradecer mais uma vez ao Christian também, né, por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje, ao Gustavo Jorge, meu parceiro aqui na gestão do Comitê de Capital Humano. Mais uma vez agradecer e agradecer a todos os participantes aqui também. Muito bem, antes de eu apresentar o Christian, né, eu acho que vale só contar um pouquinho para vocês a dinâmica do evento. O evento está sendo transmitido ao vivo através do Zoom e no canal da Britain no YouTube. O webinar de hoje terá uma apresentação aqui do especialista convidado, então já faço aqui a apresentação do Christian. As perguntas deverão ser enviadas através da ferramenta de Q&A da plataforma Zoom. O acesso lá é gratuito e pode ser feito por meio do link disponibilizado no chat do YouTube. Ao perguntar, pedimos que se apresentem, né? Nome, empresa, para a gente saber quem é que está aqui com a gente e quais as dúvidas de vocês também. Seria bacana ter a identificação de quem perguntar. E haverá uma curadoria das perguntas, né? Então, até em prol do tempo, a gente precisa fazer uma curadoria, então já peço desculpas antecipadas para quem a gente não conseguir responder, mas faremos o possível para otimizar o tempo e conseguir responder todas, tá? Então, bem-vindos ao evento. Deixa eu apresentar para vocês, então, o Christian Parada. Ele é um executivo de RH com 30 anos de experiência na área, sendo 20 como vice-presidente e diretor de RH para a América Latina, responsável por operações distribuídas em até 8 países da região. Nesse rol, ele foi referência para assuntos de compliance, tendo sob sua responsabilidade mais de 250 investigações de ética, com foco em assédio moral, assédio sexual,
problemas comportamentais e violações de códigos de conduta. Entre as empresas nas quais ele trabalhou, estão algumas delas aqui, a British Telecom, Xerox, a Jeep, entre outras. Atualmente, o Christian é sócio da Vengamen, América Latina, empresa de RH que tem por foco a preservação da saúde mental através da implantação de boas práticas de gestão de pessoas. E ele é autor também de 2 livros técnicos, né? O RH+, Seja um Provedor de Soluções, que foi publicado em 2017, e o Exis, que é recente, publicado esse ano, né? O que você queria saber sobre RH, mas não tinha paciência para perguntar. Bem interessante. Muito obrigada, Christian. Que tenhamos aqui todos um bom evento e a gente está bastante curioso para ouvir as suas contribuições aqui. Então, no final, a gente se encontra para as nossas perguntas também, ok? Bom evento a todos. Obrigada. Vamos. Ah, agora sim. Desculpem. Estão me ouvindo? Tudo bem? Ok, perfeito. Bom dia a todos, pessoal. Algum tempo atrás, uma empresa multinacional comprou as operações de uma empresa argentina. Essa empresa argentina tinha operações em 4 países da região. Aproximadamente 5.000 empregados, um pipeline bastante sólido de negócios e fila de clientes querendo trabalhar com eles. Nos 2 primeiros anos, a empresa multinacional permitiu que a empresa argentina continuasse trabalhando da forma como ela normalmente trabalhava. E essa empresa argentina tinha uma característica interessantíssima. Sempre que um novo empregado entrava na empresa, esse novo empregado era acompanhado, era monitorado para verificar se, por acaso, ele tinha habilidades naturais de liderança. Se por acaso essa pessoa demonstrava isso, passava a ser monitorado para verificar se ele também era bom na parte técnica. Aquelas pessoas que eram bons na parte técnica e também tinham as habilidades naturais de liderança eram convidadas para participar de um programa de formação de futuros líderes. Ok? Nesse programa de formação de líderes, eles tinham toda a parte, aprendiam sobre toda a parte de gestão de negócios. E aprendiam também sobre a gestão de equipes. Portanto, saíam preparados para assumir uma posição de comando quando necessário. Nenhuma pessoa dessa empresa era promovida se não tivesse passado por essa formação. Ok? Muito bem. Outro detalhe importante dessa empresa. Eles tinham como regra a seguinte: 70% do tempo os líderes deveriam gastar com assuntos relativos a negócios. 30% com assuntos relativos à gestão de pessoas. Isso era monitorado e era cobrado. Ok? Muito bem. Depois de 2 anos, a empresa multinacional que tinha comprado essa empresa argentina assumiu o comando da operação. A primeira coisa que a empresa multinacional fez foi eliminar a regra dos 70-30. Eles consideravam que um líder de negócios deve se focar 100% em negócios. Primeira consequência dessa mudança: os gestores que tinham sido formados daquela forma não se sentiram confortáveis com essa situação e começaram a sair da empresa. Ou seja, houve um turnover de gerentes. Okay? Sob a nova gestão, novos gerentes foram trazidos do mercado e foram colocados no lugar daqueles que tinham saído. Acontece que aquele programa de formação de líderes também tinha sido cancelado para reduzir custos.
Portanto, os novos gerentes não chegavam com aquela mentalidade que os antigos tinham. Segundo problema, choque de culturas entre a velha gestão e a nova gestão. Qual foi a consequência desse choque de culturas? Um ambiente tóxico. Disparou o número de casos de licença médica por saúde mental. Detalhe, na Argentina, ao contrário do Brasil, onde a empresa se encarrega do custo de uma licença por 15 dias, na Argentina a empresa tem que bancar a licença inteira. Então vocês imaginam o custo financeiro que teve isso. Perfeito. Ao mesmo tempo, junto com as licenças médicas, estourou o turnover, no nível médio e no nível baixo, nessa organização. Bom, resumindo, depois de 2 anos da nova gestão, a empresa que tinha 5.000 empregados passou a ter 2.000 empregados. A empresa que tinha um pipeline sólido de negócios não tinha mais. A empresa que tinha fila de clientes para trabalhar com ela tinha apenas um cliente. E esse cliente, sendo único, mandava nessa organização. Ele pedia e era feito. Eu trouxe esse caso real porque demonstra claramente qual o impacto que pode ter na área de negócios se a gente não cuida da gestão de pessoas, se a gente não cuida da saúde mental. Detalhe interessante. Quando os antigos gestores da empresa argentina levaram o problema para o corporativo da empresa que tinha comprado, a resposta que eles receberam foi bastante dura. Eles falaram: "In this business, we cannot be nice with people." Em este negócio, nós não podemos ser legais com as pessoas. Quando eles insistiram de que estavam falando de boas práticas de recursos humanos, boas práticas de gestão de pessoas, a segunda resposta foi mais dura ainda. Good HR practices are bad business practices. Ou seja, boas práticas de RH são péssimas práticas de negócios. Bom, resumindo, essa empresa multinacional, com essa atitude, destruiu o negócio que tinha comprado. Legal? Legal. Por favor, queria o primeiro slide? A próxima? Isso aqui. Muito bom. Pessoal, para quem não gosta de histórias, prefere números, eu tenho alguns números para vocês. Foi feita uma pesquisa e estamos falando de pessoas que não manifestaram problemas de saúde mental. São as 3 carinhas lá em cima. 46% das pessoas entrevistadas que estão trabalhando se declararam estressadas. 25% tristes, 18% com raiva. Não é um bom cenário. E estamos considerando pessoas que não se declaram com problemas de saúde mental. Vamos dar uma olhadinha no segundo gráfico, o gráfico da direita. Reparem que, historicamente, o número de casos de afastamento por saúde mental era de 180.000 por ano, dados do Ministério da Previdência Social. Ok? Reparem o que aconteceu no último ano, 2024. De 180.000, média, fomos para 472.000 casos. Só a título de comparação, pensem que em 2024, número oficial, tivemos 742.000 acidentes do trabalho, que é muito ainda, considerando todo o cuidado que nós temos com esse tipo de coisa. Mas reparem que, se a tendência de saúde mental continuar, em breve, o número de casos de saúde mental será muito próximo do caso de acidentes de trabalho que nós temos. Vamos falar um pouco de custos. Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto e cheguei ao número de 3 bilhões de reais ano. Esse número 2 bilhões foi uma conta que eu fiz considerando o salário mínimo vigente. Obviamente, essa conta de 3 está considerando um salário um pouco acima. Ou seja, pessoal, estamos falando que
afastamentos por saúde mental estão custando para o Ministério da Previdência 3 bi por ano mínimo. Ok? Vamos dar uma olhadinha no outro gráfico, o gráfico da esquerda. Aí vocês vão ver as principais causas desses afastamentos: ansiedade, depressão e temos aí estresse. Ok? Por favor, a próxima lâmina. Vou continuar falando de números aqui. Prestem atenção nisso aqui, que é muito, muito interessante. Em 2023, atividades relativas a, ou seja, problemas relativos à saúde mental começavam em quinto lugar com 80 mil casos. Em 2024, passaram para o quarto lugar com 141 mil casos. Quando falamos de depressão, estava em nono lugar com 67, disparou para 113 mil. Ok? Detalhe importante aqui. As pessoas falam, não, mas acontece que muitos desses casos de saúde mental podem ser fabricados, podem não ser reais. Gostaria de chamar a atenção de vocês para um número que não está conectado à saúde mental, mas sim à saúde física. Prestem atenção no primeiro item. O primeiro item é problemas na coluna. 121 mil em 2023, 205 mil em 2024. Ou seja, pessoal, nós estamos em uma tendência e saúde mental está acompanhando essa tendência. Ok? Próximo slide, por favor. Não, pode pular, por favor. Acho que já falamos o suficiente de números. Ok. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de saúde mental, nós podemos visualizar um iceberg, ok? Na parte de cima, a parte regulatória, a parte legal. A parte que a gente não enxerga do iceberg seria a parte de comportamental. Ok? O interessante é o seguinte: a atualização da norma reguladora 1, a NR1, nos fez um favor porque conectou as duas coisas. Ela fala tanto da parte normativa quanto da parte comportamental. E por que aconteceu isso, pessoal? O pessoal diz é uma nova norma reguladora. Não foi, eles atualizaram simplesmente. Por quê? Vocês viram os números, 3 bi por ano, só em atendimento de saúde mental. Então, o Ministério da Previdência foi muito claro. Falou, pessoal, acho que vamos ter que melhorar a redação da norma reguladora, porque falamos de saúde, ou seja, as empresas são responsáveis pela saúde dos empregados no ambiente de trabalho. As empresas têm feito um ótimo trabalho cuidando da saúde física, só que elas deixaram de lado a saúde mental. Então, a atualização da norma reguladora 1 indica o seguinte: por favor, cuidem da saúde física e também cuidem da saúde mental. Ok? O que especificamente a NR1 nos pede? Esses 5 itens. Vamos dar uma analisada neles. Primeiro item, implantação de um canal de denúncias. O que significa isso? A empresa tem que ter internamente um canal de denúncias ou pode contratar um canal de denúncias, que seria a forma como o empregado pode fazer chegar à empresa informações sobre um problema. A necessidade de que esse canal de denúncias permita uma reclamação anônima e sigilosa. Segunda informação importante, o segundo pedido que o Ministério nos faz: todas as denúncias têm que ser investigadas e, se comprovadas, os responsáveis têm que ter alguma sanção. Conversando com advogados da área de como chama isso aí? Ih, veio do branco agora. Como chama? Governança corporativa, desculpem. Governança corporativa, eles me deram a seguinte dica.
quando vocês forem investigar, vocês têm que tomar 3 cuidados. O primeiro cuidado é: a empresa tem que ter políticas e procedimentos muito claros sobre o assunto. A empresa tem que ter uma pessoa ou um grupo de pessoas treinados para fazer as investigações. 3, a empresa tem que ter um comitê de ética, ok? Vamos analisar essa situação. Políticas, para quê? Para definir claramente quais são as regras do jogo e definir as penalidades para aqueles que violam essas regras. Investigadores. Esses investigadores vão mergulhar no assunto, vão entrevistar pessoas e vão apurar os fatos. Um relatório formal tem que ser feito com os achados e com as recomendações que o investigador ou time de investigadores faz. E, finalmente, esse relatório deve ser analisado pelo comitê de ética da empresa. Esse comitê de ética tem o poder de pedir aprofundamento na investigação, se acharem que tem coisas faltando, e tem a possibilidade de aceitar a recomendação feita pelos investigadores ou suavizar se consideram que a recomendação foi muito dura, ou o contrário, se considerarem que a recomendação foi muito suave, eles podem deixá-la um pouco mais dura. Ok? Esse comitê de ética deve ser formado por uma pessoa de RH, preferencialmente, por uma pessoa do jurídico. Se a empresa tiver área de compliance, seria muito bom que a pessoa estivesse também, e alguém da diretoria da empresa. Se for o CEO, melhor ainda. Mas sabemos que a agenda dos CEOs normalmente é complicada, então teria que ser uma pessoa da diretoria. Agora, pessoal, vocês podem perguntar, mas para que tudo isso? Os próprios advogados me responderam, falaram, pessoal, se vocês desligam uma pessoa em função de uma situação denunciada, provavelmente essa pessoa vai processar a empresa. Em corte, se você mostra as políticas e procedimentos, se você mostra o relatório de investigação e se você mostra o parecer do comitê de ética, você estará muito confortável para se defender. Então, por isso que é muito importante levar a sério isso. Ok. Terceira coisa que a ANR nos pede: treinamento de todos os funcionários. Ok? E gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Porque muitas empresas têm treinamentos online genéricos, bons, mas que não estão conectados ao dia a dia dos empregados. Então, a ideia aqui seria, minha recomendação é, vocês podem até fazer o treinamento online, mas, por favor, façam treinamentos específicos voltados ao dia a dia das pessoas. Vocês não imaginam a quantidade de perguntas que saem. E, por favor, não se enganem. Essa história que depois o pessoal pergunta no RH, não perguntam. Eles guardam a dúvida. Ok? Quarto ponto que o Ministério nos pede: preparação de cartilhas, palestras, campanhas e tal ao longo do ano. Por quê? Porque no início, quando vocês fazem o treinamento, a informação está muito fresca, então não há problema nenhum. Mas acontece que durante o ano a rotina nos absorve. Então é necessário estar lembrando periodicamente das políticas, dos procedimentos e das consequências de uma eventual transgressão. Ok? Se vocês reparam, esses 4 itens são normativos, ok? Esse último item é um item muito, muito interessante, porque aqui conecta a norma com o comportamento. Essa quinta fala de incluir a saúde mental em práticas da CIPA, mas vai muito além. O Ministério nos pede o seguinte: nós devemos preparar um PGR. O que seria um PGR? Pessoal, nas empresas que têm segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, conhecem muito bem o que é PGR. PGR é gerenciamento de riscos, Programa de Gerenciamento de Riscos, ou seja, um documento onde você lista potenciais riscos à saúde do trabalhador, ok? E
Conectado a isso, você desenvolve um plano de trabalho. Qual seria a ideia do plano de trabalho? Para cada risco apontado, qual seria a ação da empresa para mitigar esse risco? Atualmente, isso é feito com riscos de acidente de trabalho e saúde física, ok? A novidade qual é? O Ministério nos pede um PGR de saúde mental, que é uma novidade. Então, aqui vamos entrar sério na parte comportamental. Ok? Por favor, próximo slide. Continua. Próximo. 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 E eu estou pulando porque isso eu já falei para vocês. Por favor, continua. Continua. Ok. Muito obrigado. Para facilitar ou para ajudar as empresas, nós criamos o que estamos chamando de mapa de fatores que intoxicam o ambiente de trabalho ou mapa de risco psicossocial, ok? Que seria esse quadrinho aqui que passo a explicar. Esse quadro aqui tem por base o que nós chamamos de ciclo de vida do empregado na empresa. Na nossa visão, esse ciclo de vida está dividido em 7 itens, ou 7 etapas, ok? E nós identificamos riscos associados a cada uma dessas etapas, ok? Vou passar de forma macro o ciclo e vocês verão como isso aqui funciona. Nós entendemos que o ciclo de vida do empregado na empresa começa no Workforce Planning, seria no planejamento da força de trabalho. Por favor, lembrem que o planejamento da força de trabalho, o Workforce Planning, é o momento no qual você conecta a estratégia de negócios da empresa com a estrutura organizacional da empresa. Ou seja, ambas têm que fazer sentido. O problema, pessoal, é que poucas empresas fazem este trabalho. E o que acontece? A estratégia de negócio é implantada e no meio do caminho percebe-se que a falta de recursos de um lado e sobra de recursos do outro. Ok? E já começam os conflitos. Então, eu diria o seguinte: se você não tem um trabalho sólido de Workforce Planning, por favor, inclua esse item no PGR que você vai montar de risco de saúde mental. Mas digamos que vocês fizeram um ótimo trabalho de planejamento da força de trabalho. Recrutamento e seleção, pessoal. Eu sei, a pressão em cima do time de recrutamento e seleção é muito grande. Okay? Os prazos são curtos. Então, o que acontece? O time de recrutamento e seleção tem normalmente a tendência de focar em perfil técnico, deixando de lado o perfil comportamental. Grande problema. Por quê? Porque você pode trazer para dentro da organização pessoas que vão transformar em um ambiente tóxico teu ambiente de trabalho. Então, tua equipe de recrutamento e seleção tem que ter habilidade para detectar problemas. Por exemplo, candidatos que apresentem traços de falta de maturidade emocional, adultos infantilizados, candidatos que apresentem traços de narcisismo, candidatos que apresentem traços de sociopatia. Acreditem, esses elementos são muito nocivos, têm que ser identificados e preferencialmente descartados, pessoal. Muito cuidado com isso. Se vocês não têm uma equipe de recrutamento e seleção preparada para isso, por favor, ponham esse item no PGR de vocês. Digamos que vocês fizeram um ótimo trabalho de recrutamento e seleção. Muito bem. Acontece o seguinte: há empresas que não levam muito a sério o processo de integração. No processo de integração, você tem um ótimo candidato que é jogado dentro da organização sem que a organização esteja preparada para recebê-lo e para integrá-lo. Grande problema aqui é que isso faz com que o prazo para esse candidato chegar a um nível de boa performance é muito longo. A pessoa está perdida.
A pessoa não tem a informação necessária para tocar o dia a dia dele. Isso é trágico. Se você não tem um bom programa de integração, por favor, coloque no seu PGR. Chegamos ao dia a dia. E no dia a dia nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque nós normalmente não seguimos o exemplo daquela empresa argentina que eu comentei. Nós pegamos ótimos técnicos, os promovemos a gestores, sem que eles tenham o perfil para serem gestores. E pior, não os preparamos para serem gestores. Ok? Passo um número para vocês. 50% das reclamações que chegam no canal de denúncia são conectados a assédio moral. E o assédio moral está conectado a inseguranças dos gestores. Um gestor inseguro é um gestor agressivo. Se o gestor não foi preparado ou não tem perfil para ser gestor, grandes chances de se defender sendo agressivo e se transforma em um assediador. Por favor, se você não tem programas sólidos de preparação de gestores, ponha no seu PGR. 5. Avaliação de desempenho. Nós temos um grande problema cultural. Nós não gostamos de dar notícia ruim. Isso significa o quê? Que nossos programas, mais que programas, o evento de avaliação de desempenho não é bem aproveitado. Primeiro, o avaliador não foi treinado para fazer avaliação. Segundo, o avaliado não foi treinado para participar de uma avaliação. Então, transforma-se em apenas um evento burocrático que tem por objetivo preencher um formulário. Nada de útil sai da avaliação de desempenho. Se é o seu caso, por favor, coloque isto no seu PGR. Se você fez um bom trabalho de avaliação do desempenho, você deveria ter gerado um PDI. O que é um PDI? O PDI seria o Programa de Desenvolvimento Individual, ou seja, o avaliador indicou pontos de melhoria para o avaliado e ainda indicou o caminho a seguir. Okay? Isso seria um PDI. O problema é que as empresas normalmente não têm PDIs e se tem PDIs, não têm preparados ou montados trilhas de conhecimento. Por favor, se é o caso da sua empresa, inclua esse item no PGR. E finalmente, chegamos ao item 7. O item 7 seria o fim do ciclo. Pensemos em fim de ano fiscal, se vocês querem. E nesse momento, o ideal seria que chefes subordinados sentassem e avaliassem como foi o desempenho dessa pessoa durante o ano. Se o desempenho foi satisfatório, se os resultados que ele trouxe foram bons, isso tem que ser reconhecido e tem que ser premiado. Se isso não aconteceu, ou seja, se os resultados não foram bons, se o desempenho não foi bom, isso também tem que ser identificado. E aí isso deve gerar orientação e deve gerar também, eventualmente, substituição. Qual o problema das empresas? Não tem essa conversa. Então, a pessoa que teve um bom desempenho não tem reconhecimento e não tem prêmio, e a pessoa que não teve um bom desempenho também não teve orientação nem algum tipo de punição. Nessa situação, o que acontece? Aquela pessoa que se esforçou, aquela pessoa que trabalhou, olha para o lado e diz: espera aí, eu trabalhei, eu me esforcei, não aconteceu nada comigo. E do lado, aquela pessoa que não fez o que eu fiz, também continua aqui do meu lado. O que eu faço? Tiro o pé do acelerador. Ok? Pessoal, isso aqui é uma visão macro. Fizemos o ciclo justamente para ajudar a ter uma visão um pouco mais didática deste processo. Ok? Para encerrar, eu gostaria de fazer um comentário sobre algo que escutei do Nuno Cobra. Nuno Cobra era o preparador físico do Ayrton Senna. E ele nos levou à seguinte situação. Ele falou: lembram quando vocês eram crianças e ficavam doentes? Muito bem. O que acontecia nesse momento? Ponto número 1.
A sua mãe fazia a comida que você gostava. Número 2, você assistia televisão o dia inteiro. Número 3, a casa girava em torno do doente, ou seja, você era o centro das atenções. E quarto e melhor prêmio, você não tinha que ir na escola. Ok? Qual o ponto aqui, pessoal? Nesse momento você se sentia cuidado, protegido, ok? Confortável. O cérebro guardou essa informação. Quando você está em uma situação de estresse, hoje, seu cérebro tenta te ajudar. E ele procura, nas suas lembranças, uma situação no qual você se sentia cuidado, confortável. Qual era? Quando você estava doente, quando você era criança. Então, o que que seu cérebro faz para te ajudar? Cria uma doença. Essa é a visão do Nuno Combra. Eu conversei com alguns médicos que confirmaram essa percepção. Então, pessoal, meu chamado seria o seguinte: quando vocês estejam tratando de saúde mental, que já é um grande problema em si, considerem que a saúde mental vai se transformar em um problema de saúde física. E nós sabemos muito bem que tratamento para a saúde física é caríssimo. Então, por favor, qualquer gasto que se faça em prevenção relativa à saúde mental, não considere um gasto. Considere sim um investimento. Muito obrigado. Daniela? Christian, muito obrigada. Mesmo assim, foi bastante importante, interessante te ouvir. Eu vou deixar o Gustavo com vocês aqui também, o Gustavo Jorge, meu parceiro, fazendo essa curadoria das perguntas e também estou por aqui caso precisem, só vou acompanhando daqui. Boa, Gustavo, por favor, vamos maravilha. tirar as dúvidas que devem ter muitas aqui. Sim, obrigado. Obrigado aí, Daniela. Christian, muito obrigado. Obrigado pela explicação, né? A gente sabe que o tempo é mais curto, mas assim, traz um fato que as empresas já vêm vivendo há um tempo, né? Esse problema da questão da saúde mental, e você colocou para a gente assim, de forma muito clara. E aí, dentro disso, a gente tem aqui algumas perguntas, tá? Para a gente tentar, né, aproveitar o nosso tempo aqui e, e falar um pouquinho sobre isso, tá? O Christian, tem uma das perguntas aqui, assim, quando a gente fala muito dessa questão da NR1, que começa em maio, né, de 2026, a aplicação dela, tem uma pergunta aqui, assim, quais são as penalidades previstas para o descumprimento da NR1? Como é que isso tá colocado um pouquinho dessas penalidades, o Christian? Gustavo, a informação que eu tenho que é o Ministério do Trabalho mandará fiscais para fazer uma avaliação da situação da empresa, em encontrando falta de conformidade, haverão multas. Tá. Porque qual o objetivo, pessoal? Lembrem sempre dos 3 bilhões de reais que está sendo gasto com saúde mental. Eles vão querer recuperar esse dinheiro. Então, multas pesadas. Essa seria a penalidade. Não, não, excelente. A gente não tem ainda valores, mas sabe-se que, né, virá uma fiscalização e uma Basicamente, transferência. apenas aproveitando a pergunta, a informação que eu tenho seria a seguinte: o Ministério virá com o PGR deles. Tá. Eles vão montar PGRs em função dos ramos de atividade. Eles vão comparar o PGR deles com o PGR da empresa. E aí vamos ter três situações. Uma, o PGR deles está alinhado com o PGR da empresa. Ótima notícia. Ou o PGR da empresa é melhor que o PGR que o Ministério do Trabalho vai trazer. Ótima notícia também. O problema vai ser quando eles venham com um PGR e percebam que a empresa não fez um bom trabalho de casa e deixou muita coisa de fora. Aí vamos ter problema. Ok? Não, não, excelente. Daniela, tem mais uma pergunta aqui que chegou e acho também que ela é bem
interessante, né? A gente, como gestores, né, tá aqui, como podemos quantificar o impacto da saúde mental nos negócios, né? Eu acho que isso assim, a gente tem, você tem algum case que você já viu, alguma coisa assim, Olha, o como, caso sei que você deu o argentino. primeiro exemplo, né, lá falando disso tudo, mas hoje em dia está muito mais esses afastamentos e até a perda de produtividade e de boas pessoas, né, por não se ter Olha, garantir uma boa saúde mental, né, eu vou Cris? passar um número interessante para vocês. Acho que todo mundo conhece o conceito de absenteísmo, ou seja, aquela pessoa que não se apresenta para trabalhar porque está doente, ok? Tem um outro conceito interessantíssimo chamado presenteísmo. O presenteísmo, o que que é? Aquela pessoa que está doente e mesmo estando doente, vem trabalhar. O número, a estimativa é que para cada uma pessoa com absenteísmo, você tem 9 pessoas com presenteísmo. Ou seja, se você quer saber o impacto, dê uma olhadinha, pegue o índice de absenteísmo da sua empresa, multiplique por 9 e verá o número de pessoas que estão trabalhando doentes, portanto, obviamente, com uma performance muito abaixo do que se esperaria. Imagine as consequências que isso tem no dia a dia da sua organização. Impressionante esse número, eu não, Esse número é não tinha impressionante. conhecimento desse número, né, de multiplicar por 9, Christian. Nossa, Daniela, acho que isso chama cada vez mais atenção para o tema saúde mental, né? Com certeza. Daniela, você tem aí também mais perguntas aí com você que estão enviando? Tenho sim. Eu acho interessante até porque às vezes a gente percebe que pode existir alguma dificuldade da empresa saber como acionar isso, como mapear isso, né, Christian, Gustavo? Isso acontece bastante. E aí tem perguntas aqui dessa natureza, né? Acho que são duas, mas elas estão muito na mesma linha. Para avaliação de riscos, né, é necessário fazer entrevista com 100% do quadro de funcionários ou uma amostragem por área, por exemplo, né? Assim, como é que pode começar a ter esse mapeamento? Uma amostragem por área serve? Tem que ser 100%? E caso também a empresa tenha alguma dificuldade com as entrevistas, é possível fazer por formulário, né? O formulário basta, enfim, como é que você vê isso, Christian? Como é que isso pode ser sugerido aqui para as pessoas poderem influenciar dentro das organizações, né? Minha recomendação, se vocês lembram, eu falei do ciclo de vida do empregado na empresa, eu focaria o processo, ok? Ou seja, eu não utilizaria um universo muito grande, mas tentaria responder sinceramente às perguntas. Eu realmente tenho um processo sólido de recrutamento e seleção? Como posso confirmar isso? Posso pegar 1, 2, 3, 10 casos, 10 situações de recrutamento em um período e avaliar a qualidade disso, tá? Eu tenho uma gestão de dia a dia, ok? Olha, e justamente gestão de dia a dia, você tem um número que salta à vista, que seria o número de casos de reclamação de assédio moral que você tem. Você não precisa entrevistar todo o quadro de empregados para saber quantos casos de assédio você teve. Ok? Você pode trabalhar por amostra. Você realmente tem um programa muito bom e bem estruturado de avaliação de desempenho? Ele te gera alguma coisa interessante? Sim ou não? É importante ser muito honesto com relação a isso. Realmente eu tenho programas de treinamento que permitem o desenvolvimento da pessoa? Ok? Porque atualmente, lamentavelmente, pessoal, nós não investimos no desenvolvimento das pessoas, mas há líderes antigos, não são antigos, digamos assim, da velha escola, que consideram que gritando farão com que o subordinado melhore. Nós não sabemos que a coisa funciona, sabemos que não funciona assim, tá bom? Então, e amostras? Pegue amostras. Perfeito, ótima dica, né? E acho que tem uma coisa também, Gustavo, que vale a gente colocar, que é o papel da liderança, né? A gente falou bastante aqui das regras, do que é importante apresentar com a nova NR1 e tudo mais. Agora, tem uma coisa que são as relações, né? E quando a gente olha com esse olhar preventivo,
Como que você percebe, Christian, o papel dos líderes e como de fato eles podem influenciar para esse ambiente com esse olhar preventivo, né, e não só regulatório? Que eu acho que esse tácito é muito importante, né? Não, não, você colocou um ponto importantíssimo. Acho fundamental que o líder se considere responsável pela saúde mental da sua equipe. Isso é fundamental. E, de novo, faça uma avaliação honesta da situação. Peça ajuda. Se você sente que você não está preparado para fazer a gestão de uma equipe, peça ajuda. Procure formação. Lembra da história dos argentinos? 30% do tempo essa empresa dedicava à gestão de pessoas. E sabe como eles faziam isso? Era muito simples. O gestor era chamado para conversar sobre a equipe dele. E as perguntas eram: quantas pessoas tem na tua equipe? Como eles se chamam? Qual a formação deles? Quais são as expectativas deles? Era o líder que era sabatinado, ok? E ele sabia responder cada uma dessas questões. Então, você tocou num ponto fundamental. O líder é fundamental na coisa. O comprometimento do líder é tudo. Isso vai além do regulatório. Excelente. Tem aqui mais algumas perguntas, Christian. Será obrigatória a aplicação de questionário para mapear os casos de saúde mental no PGR? Ou ações internas de prevenção poderão ser consideradas no caso de uma eventual fiscalização? Devem ser. Lembrem que tem o plano de ação. Justamente o plano de ação é: olha, identifiquei esse risco e eu estou fazendo tudo isto para mitigar esse risco. Então, eles vão te pedir um plano de ação, que é justamente o que o colega lá está chamando de ações preventivas. Ok. E aí, Daniela, acho que tem mais uma, né? Aqui. Como fazer a inclusão desses riscos no PGR? Aponta-se, por exemplo, que foi identificado atitudes que caracterizam a existência de um ambiente que possui assédio moral ou jornada exaustiva. Como expor os riscos nesse documento sem criar prova contra a empresa? Isso é um ponto bem interessante, né? A gente, dentro da empresa que eu trabalho, a gente estava discutindo isso na hora de passar o questionário para todos, né? Que você acaba abrindo, né? Mas como é que você começa a apontar alguns riscos, mas como você não cria prova contra a empresa, né? Sem criar, fazendo corretamente, sem criar essas provas contra a empresa, Christian. Me permitam voltar ao meu ponto do ciclo de vida do empregado na empresa. Usem aquilo como referência. Tá ok? Porque pensem o seguinte: se você está tendo um problema de assédio moral, ou seja, não adianta colocar no PGR: olha, estamos tendo um problema de assédio moral. O risco qual é? Problemas na formação dos líderes. E a ação deveria ser melhoria do processo de formação dos líderes através disso, disso e disso e disso. Entendeu? O assédio é a consequência, não é o problema. Não sei se fui claro. Bom, vão na base do problema, ou seja, vão na fonte do problema, não falem da consequência. Excelente. Não adianta atacar o problema se você não está indo na raiz, né? Tem que ir Vai na raiz, exatamente. Ou seja, pensem assim, ou seja, onde estamos errando? Será que estamos errando no processo de seleção? Como eu falei, de repente estamos contratando ótimos técnicos para posições gerenciais, mas são pessoas que não têm perfil de liderança. Bom, estamos com um problema aqui de liderança. Eu lembro de uma empresa na qual eu trabalhei, eles tinham uma metodologia muito interessante. Eles avaliavam a qualidade do recrutamento pelo turnover. E eles verificavam: bom, quanto tempo essa pessoa ficou na empresa. Ok? 3 meses, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano e tal. Em função disso, eles percebiam: eles tinham falhado no recrutamento, se a saída era, seja turnover voluntário ou involuntário, tá? Ok? Se foi em 3 meses, erramos no recrutamento. Se foi em 6 meses, significa que erramos no onboarding. Se for depois de 6 meses, estamos errando na gestão dessa pessoa.
Então, através disso, eles mapeavam em que ponto eles estavam tendo problemas. E acreditem, foi muito interessante esse exemplo, porque quando eles implantaram essa metodologia, eles estavam com um problema muito sério de turnover, por assédio. Eles estavam com uma situação crítica, que era 80% de turnover. Depois da implantação dessa metodologia e de começar a fazer trabalhos preventivos, o turnover caiu para 30%, que para o ramo de negócios deles era um ótimo turnover. E fora todo um custo, né, que você... Porque a contratação, o processo de contratação e treinamento, ele demanda tempo e dinheiro, né? Da companhia, né, Christian? Então, quando você tem um turnover numa casa de 80%, imagino como que você tem que ter uma máquina de recrutar e colocar pessoas para Exatamente. dentro, né? E pensa no seguinte, Gustavo, um número que eu gosto de utilizar. Quando uma pessoa decide sair de uma empresa, ok? Ela tira o pé do acelerador, pelo menos, vamos ser otimistas, 3 meses antes da saída. Ok? Então você já está remunerando uma pessoa ao 100% e sua performance já está caindo. Muito bem, então você já pagou, você já tem um custo de 3 meses. Digamos que a área de recrutamento foi muito rápida e conseguiu recrutar uma pessoa em um mês. A gente sabe que não é bem assim, mas vamos ser otimistas. Então, quarto mês que você está com problemas. Aí você contrata essa pessoa. Essa pessoa, por melhor que seja, e por melhor que seja o seu onboarding, vai demorar mais 3 meses, pelo menos, para chegar em um nível razoável de performance. Então, se você me pergunta quanto custa a substituição de uma pessoa, 7 salários, mínimo. 7 salários. É uma conta alta. Né, Daniela? Bem, É, bem expressiva, né? pois é, e é um tema bem importante mesmo, né? Acho que a gente tem espaço para trocar muito mais sobre isso, porque tem a própria lei, mas tem também as questões de como a gente se relaciona, como é feita a gestão. É um tema que vale a pena até como um fechamento, talvez aqui, né? O papo é bom e o tempo é curto, infelizmente. Mas a própria avaliação de desempenho, né? Também, assim, entender, né, Christian, ter o olhar em relação a como a qualidade da avaliação de desempenho, ela também influencia, né? Porque a avaliação de desempenho ligada à performance. Normalmente a gente tem as questões de pressão, de cobrança, de metas que muitas vezes também não são tão factíveis. Então, assim, qual é o teu olhar em relação também à qualidade da avaliação de desempenho, né? Seja entrega e seja também o quanto e o como, né? E se você acha que isso impacta diretamente, qual é o teu olhar sobre isso? Olha, ótima pergunta, Daniela. Impacta brutalmente. Como comentei, nós temos um problema cultural. Eu lembrei da seguinte situação. Eu estava almoçando com um colega num restaurante e esse rapaz reclamou do atendimento, reclamou da comida e reclamou da bebida durante o almoço. No final, quando a conta chegou, o gerente do restaurante veio conversar conosco e perguntou se estava tudo bem. Ele virou para o gerente e falou: tudo ótimo, obrigado. E eu fiquei olhando para ele. Ele falou: eu não quero criar problemas. O problema que nós temos com a avaliação do desempenho é justamente esse. E lembro de um diretor que me trouxe uma avaliação de desempenho de um subordinado e me entregou em mãos. Eu achei estranho ele não ter mandado pelos canais normais. E ele me entregou e falou: por favor, Cristian, queria te avisar que eu vou demitir essa pessoa. Eu, ok, obrigado. Aí peguei a avaliação de desempenho e a avaliação era ótima. Eu falei: senhor, desculpe, mas eu não consigo entender. O senhor fez uma ótima avaliação da pessoa e o senhor me pede para demiti-lo. Não, é isso mesmo, ele é terrível, terrível, eu não consigo trabalhar com ele. Caramba, mas o senhor fez uma ótima avaliação. Ah, não, se eu tivesse falado a verdade, ele brigaria comigo. Então ele prefere mentir na avaliação e demitir. Um péssimo gestor, quem deveria ser mandado embora era o gestor, não a pessoa. Ok? E você está certíssimo. Olha, a avaliação de desempenho bem feita é um presente.
Mas para isso você tem que treinar o avaliador para fazer a avaliação e você tem que treinar o avaliado para se preparar para o processo. Como um amigo falava, não é como vaca indo para o matadouro. Ele tem que ir munido com dados que permitam defender a sua posição. Ok? E, obviamente, quando você define metas no início do ano, essas metas têm que estar muito claras. E os instrumentos de medição também têm que estar muito claros. Dessa forma, você tem uma avaliação muito tranquila. Perfeito, e perfeita a tua analogia, né? Porque acho que o que é combinado, o que está claro, né? As expectativas alinhadas, né? Acho que a chance da coisa fluir e funcionar é muito maior, mas de fato tem uma dificuldade, às vezes, nessa conversa direta, sincera e por vezes difícil, né? Então se evita em alguns casos. Olha, muito bom. Acho que, Gustavo, é um tema que a gente precisa de um outro webinar, né, para expandir, Sim. porque, de fato, o tempo fica curto para um tema tão relevante, mas, mesmo assim, a gente conseguiu aprender bastante sobre isso. Christian, obrigada pela tua participação aqui. Gustavo, não sei se tem alguma outra questão importante que você queira colocar. Não, eu acho que a gente conseguiu dentro do tempo abordar, mas eu acho, mas como você disse, é um tema que acho que merece um segundo momento, até talvez de aprofundar, né, na questão dos planos e como isso pode ser, não, porque muitas das vezes, né, Cristian, as pessoas pensam que é somente responsabilidade do RH, né? E aí para tudo, como você deu vários exemplos de Perfeito. gestores, se o gestor não tiver treinado, se o gestor não tiver alinhado à cultura da companhia e às diretrizes que a companhia coloca, teremos grandes problemas, né? Eu diria Daniel, mais, Gustavo, se você me permite. Eu claro, tenho falado com alguns RHs que consideram que nem responsabilidade do RH é. Eles falam, não, isso é cuidado pelo time de segurança do trabalho. Pessoal, não é. Você, a NR1 deixou muito claro que tem um componente normativo, está ótimo, mas entrou na parte comportamental muito, muito forte. Então, o RH, sim, foi chamado para a discussão. E, Daniela, Gustavo, eu gostaria de pedir o seguinte: por favor, compartilhe meu contato com as pessoas que estão assistindo. Se quiserem conversar sobre o assunto comigo, por favor, fiquem muito à vontade. Eu adoro o tema, acho um tema muito relevante e estou aqui à disposição. Tá bom? Excelente, será feito. Christian, obrigada. Obrigada, Gustavo, também, né, a todos que obrigado. participaram aqui, assistiram. Eu quero agradecer também o Comitê de Saúde e o Comitê de Legal, porque são comitês que são transversais a esse tema, né, Márcio? Então, acho que é bem importante também mencioná-los, né? Acho que tem temas que envolvem, eles participam com a gente também dessas discussões das temáticas. Agradecer ao Márcio também mais uma vez por estar aqui. Fazer só alguns lembretes aqui de encerramento, né? Que a gravação deste evento também fica disponível no canal da Britchan, lá no YouTube. E aí a gente convida todos vocês para compartilharem os links para quem não pôde assistir, né? Para conseguir aproveitar esse conteúdo. E a agenda com os próximos eventos também da Câmara está disponível lá no site www.britchan.com.br. Então, continuem com a gente acompanhando os eventos. Para aproveitarem aí todos os conteúdos da Britchan. Márcio, alguma palavra final? Não, somente gostaria de agradecer mais uma vez ao Christian pela disponibilidade, pela excelente apresentação. Realmente, a apresentação vai gerar uma série de discussões potenciais aí, né? E agradecer a audiência. E você e o Gustavo terem organizado esse evento. Muito obrigada. Excelente. Bom, obrigada. Um ótimo dia, né? Uma ótima sequência de dia para todos vocês e até nosso próximo webinar. Abraços. Obrigado, Obrigada, Daniela, Cristian. Tá bom? obrigado Bom a dia. todos. Bom Obrigado. dia. Tchau, tchau.